Boa tarde, senhoras e senhores. Para compor essa mesa, eu convido a doutora Fabíola Queramidas, conselheira da segunda turma ordinária da terceira Câmara, terceira sessão de julgamento do CARF. Convido também minha conterrânea, André Medrado Darzé, conselheira também da terceira sessão de julgamento do CARF. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer na pessoa do Dr. Leonardo Múcio, Dr. Valmir Sandri, pelo convite para participar de mais esse seminário, que já é o terceiro. Eu tive o privilégio de participar de todos os três e efetivamente é um seminário que eu acredito muito que traz, o que lança luzes em discussões muito interessantes e sob um contexto um pouco diferente dos outros seminários que a gente vê acontecendo pelo país. Todos deles, obviamente, de excelente quilate, mas esse eu acho que traz um diferencial na abordagem das questões. Então, me deixa muito satisfeito poder participar de mais esse seminário, esse terceiro seminário. O assunto aqui é PIS e COFINS, conceito de receita. Efetivamente, não parece novo o assunto. Aliás, é novo o fato de um país em desenvolvimento, ou também não é comum um país eleger como materialidade de incidência tributária a apuração da receita. Mas deveria ser simples. Aliás, a opção de tributar a receita foi uma opção que antecedeu uma avaliação efetiva de simplicidade. Muito mais fácil seria capturar essa materialidade do que o lucro, por exemplo. Mas o que se vê é que qualquer técnico que busque em qualquer site de pesquisa pelas últimas decisões do CARF ou pelas últimas decisões em consultas da Receita, eu diria que 70%, 80% viria em relação a essas duas contribuições, o PIS e a COFINS. E mais, a questão aqui trata do conceito em si de receita. E, nesse momento, é importante considerar que a Lei 10.833 e a Lei 10.637, elas estabelecem como receita bruta, materialidade eleita para a incidência desses dois tributos, a apuração, a receita oriunda da venda de mercadorias e prestação de serviços de conta própria e alheia e as demais receitas auferidas pelo contribuinte. Isso depois das palestras, dos debates, eu vou depois entender melhor o que são essas demais receitas, porque, efetivamente, o resultado da venda e da prestação de conta própria e alheia já contém em si o exagero, porque, na verdade, não é resultado de conta alheia, não é receita de conta alheia, é resultado de operações de conta alheia, porque, justamente, o objetivo do enunciado é alcançar aquelas comissões, enquanto o contribuinte age numa espécie de agente daquele que a contabilidade chama do principal, que efetivamente empenha seu elemento econômico na geração daquela receita. Mas o certo é que, nessa avaliação, me parece que os dois pontos que precisam chamar a atenção de nós, debatedores, é justamente o que caracteriza a receita como própria. Na verdade, é simplesmente o ingresso gerar incremento patrimonial definitivo, ou também tem que vir junto a esse elemento aquele qual seja consubstanciado no empenho econômico, ou seja, na geração da receita a partir de elementos produtivos daquele contribuinte, na prestação de serviço ou na venda de mercadoria. A doutrina contábil, focada aí no CPC 30, no CPC 30 e mesmo na sua origem no IASB,
deixa muito evidenciada essa necessidade de que a geração daquela receita tem que vir do empenho econômico de um elemento produtivo daquele contribuinte, não simplesmente do ingresso que venha, ainda que por conta e ordem, a incrementar o patrimônio daquele contribuinte. Então, me parece que, em alguns aspectos do que a gente vai ver nas apresentações, nos debates aqui nessa mesa, nos depararemos justamente com a necessidade da conjugação desses dois elementos para a caracterização da incidência ou não, ou da legitimidade da incidência ou não da contribuição ao PIS e COFINS sobre as referidas materialidades. Nesse aspecto, muito me interessa, obviamente, como diretor tributário da Oi, a discussão a respeito da interconexão. Eu vou deixar isso um pouco para o final, até porque eu não sei o que os debatedores e as palestrantes vão falar, então fica então já definido que a primeira pergunta será minha. Passo a palavra para a doutora Fabiola tecer as suas considerações. Obrigado, doutora Fabiola. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço, claro, o convite do meu amigo e conselheiro e presidente, Leonardo Mussi. Saúdo todos aqui na presença do nosso presidente, agora, o doutor Antônio, e a minha linda colega, conselheira Andréa. E vou começar a tratar hoje do que o Inderley comentou ontem do monstro bolha. Não sei quem é que estava aqui ontem, que ele veio falar do monstro bolha, então nós vamos tratar do monstro bolha, que é a bola da vez. No Brasil, o PIS e COFINS hoje representa uma receita absolutamente importante que não pode ser desconsiderada. Amanhã o Leonardo vai trazer a questão dos insumos, que é uma coisa muito polêmica. E fazendo essa palestra eu percebi que não só os insumos são uma coisa muito polêmica, como o próprio conceito inicial de receita é bastante controverso. Então eu e a Andréa, nós somos mais ou menos, a gente advoga a mesma tese, a gente tem mais ou menos a mesma interpretação. Então, a gente optou por trazer as duas interpretações aqui para vocês, para a gente poder debater os assuntos. Aqui na primeira apresentação, então eu vou começar falando um pouco da questão da conceituação de receita. Não posso fugir da 9718, porque a 9718 ainda existe, inclusive para as receitas, as empresas de telecom, os bancos ainda estão sujeitos a 9.718. E o conceito vai ficar mais ou menos na interpretação dos mesmos termos a despeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, que nós não vamos entrar no mérito aqui em relação ao conceito de prestação de serviço e venda de mercadoria ou resultado operacional. Vou deixar isso um pouco de lado, porque não é isso que vai ser importante para a conceituação aqui da nossa apresentação. Muito bem. A legislação ela fala especificamente que o PIS e COFINS incide sobre receita bruta. Receita bruta e totalidade que equipara-se a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo, e eu acho que aqui, eu não vou conseguir ficar parado. Então, sendo que aqui, como você, e eu acho muito interessante, que a gente teve agora na sessão passada, a gente teve sessão, e os conselheiros se reuniram para tratar dos insumos, enfim, o Léo vai trazer isso amanhã para vocês. E o nosso presidente de sessão fez o seguinte comentário sobre o voto do Gilberto, inclusive, que nós estamos com tanta... Está tão difícil essa interpretação que o mesmo fundamento está sendo utilizado para negar e para dar. Para dar provimento e para negar provimento, utiliza-se o mesmo argumento. Então, eu posso dizer, e vocês vão verificar isso aqui dos julgados que eu trouxe para vocês, então, só para ter uma ideia do que eu vou apresentar, eu vou falar um pouco dos conceitos e eu escolhi alguns casos que eu entendo sejam casos relevantes, julgados recentes, e que podem trazer para vocês essa ideia de como a mesma situação pode ser vista de duas formas. Em relação à segurança jurídica, é uma outra situação que a gente não vai analisar no CARF, né? Então, vou demolhar simplesmente a legislação aqui. Muito bem. Então, o conceito que nós vamos analisar, tanto para a 9718 quanto para a questão da não cumulatividade, é essa de, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida, é a classificação contábil adotada para as receitas. E é aqui, exatamente aqui, que tanto uma decisão contrária contra a favor se fundamenta. Irrelevante é a classificação contábil adotada para as receitas. Qualquer um pode utilizar. Eu utilizo para votar de um jeito
e um outro conselheiro utiliza para votar de uma forma completamente oposta àquele meu posicionamento, com a mesma redação. Okay? Então, se a gente for... Eu coloquei só o parágrafo e os outros incisos, só para a gente ter uma noção de qual foi a intenção do legislador. Quer dizer, expressamente, ele já tirou o que ele entendia que não eram receitas, totalidade de receitas, que é a venda cancelada, desconto incondicional, concedido. Espera aí. 10-0, né? Aqui. Reversão de provisão e recuperação, quer dizer, não é receita, porque não está crescendo o meu patrimônio. Estou fazendo raciocínio, né? Estou lendo a legislação e estou fazendo um raciocínio. Olha, estou aqui, recuperação de crédito baixado como perda. Eu não tive acréscimo patrimonial, então não foi receita para mim, eu não tenho por que tributar. Não representa o quê? Resultado positivo de avaliação de investimento. Valor computado como receita foi transferido para outra pessoa jurídica que não tenha sido regulamentado pelo Poder Executivo, que depois foi alterado. Receita decorrente de venda de bens de ativo permanente. Receita decorrente de transferência de ICMS, que é a venda do crédito de ICMS, porque isso não é receita, isso é uma recomposição. E aí eu entro na 10833, e depois, enfim, eu vou colocar a legislação do PIS só para dar a ideia de que é exatamente a mesma coisa. E nós estamos falando de fato gerador, o faturamento assim entendido como total da receita, independente de sua denominação ou classificação contábil. Então, novamente, eu estou no mesmo ponto aqui. Sendo que é receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia, e é aqui que o meu presidente já está preparando as perguntas dele, eu também tenho as minhas, e todas as demais receitas oferidas pela pessoa jurídica. Então, é absolutamente, o legislador aqui mostra que ele quer pegar absolutamente tudo, receita própria, alheia, e qualquer outra receita que esteja lá, eu quero tributar. As suas receitas vão ser tributadas. De novo, a ideia de não integra a base de cálculo, né? Isenta, não operacional, decorrente da venda de ativo permanente, você não tá vinculado à sua operação, então não tem por que tributar. Venda cancelada, descontos incondicionais, reversão de provisão, recuperação de baixa, transferência de crédito. Então, tudo isso mostra a intenção do legislador, no que ele quer alcançar efetivamente quando ele fala em receita. A 10.637 traz a mesma redação, eu só trouxe para que fosse possível esse entendimento em relação à mesma redação. Então, de uma forma um pouco assim, cartesiana, eu poderia dizer, e esses são os termos da lei, que a receita é a totalidade, a receita para fins de base de cálculo, né? Totalidade das receitas auferidas, entendida como receita bruta de venda de bens e serviços. Ninguém está discutindo isso. Em conta própria, ótimo, em conta própria, eu vendi mercadoria ou serviço, é minha operação. Quando eu entro em conta alheia, há divergências em relação à conta alheia. O meu entendimento, enfim, entendimento corrente que se tem é que conta alheia não é de outra pessoa. Conta alheia é aquilo que é seu, que por algum acaso estava registrado em outra conta, de outra pessoa. Então, eles querem buscar aquilo que é seu e que está em outro lugar. Então, como meu presidente estava conversando com ele antes de entrar aqui, por exemplo, uma comissão, enfim, que alguém recebeu, se tem uma comissão de algum outro serviço, esse valor seria o seu próprio faturamento, então você teria que tributar. E demais, que aí aqui é onde entra tudo, qualquer coisa que você tiver de receita, você vai ser tributado. Aí minha interpretação, olhando a legislação, quando você fala, independentemente da classificação contábil, o legislador mostra que o que importa para ele não é nada a não ser aquilo que for o resultado da sua operação. Não importa se você tentou esconder isso e colocou em outra conta, eu vou buscar. Todavia, contudo, entretanto, nem tudo que está numa conta de receita necessariamente representa aquilo que é o resultado da sua operação. Então, é possível, sim, você excluir da base números que estão registrados como em conta de receita, porque eles não representam receita sua. Então, quando eu digo que esse é o meu posicionamento contrário, que pode, sim, utilizar o mesmo fundamento da questão da classificação contábil, é buscar essa receita em outro lugar. Você registrou isso como perda e não a perda necessariamente, isso é uma receita. Então, a mesma argumentação funciona para 2 pontos. Então, eu escolhi alguns assuntos. São eles
a questão do roaming, né? Roaming, interconexão, então vou começar com a interconexão, depois eu vou entrar em co-sharing, vou falar um pouco de desconto de fornecedor e vou entrar na desmutualização. São os assuntos que eu escolhi para trazer para vocês. Em relação ao... Então, eu vou explicar um pouco do caso e vou explicar quais foram as decisões, ok? A questão de tráfego, compartilhamento de receita, vai se aplicar a mesma coisa à interconexão de empresas de telecom. Então, foi julgado, essa julgada é na minha turma, eu fui vencida, o voto vencedor não é meu, mas nós estamos falando de um caso no qual as empresas de transporte ferroviário são obrigadas a contratar outras empresas de transporte ferroviário para poder prestar o seu serviço final. Então, por conta de regras do transporte, assim como no caso de telecom, por conta de regras da agência, as empresas, por ser um serviço público, as empresas elas não podem ter toda a condição de prestar o serviço. Elas são divididas geograficamente. Por serem divididas geograficamente, se alguém quiser contratar um serviço para ir do sul do Brasil até o norte do Brasil, necessariamente ela vai ter que contratar umas 3 empresas. Ela não contrata uma só. Para fins de regulamentação, ela vai contratar 3 em 1, porque ela vai contratar uma só, essa vai fazer o conhecimento de transporte, vai ficar registrado o que está pagando para quem, e essa empresa vai administrar as outras 2 que vão prestar esse serviço para chegar até no norte essa mercadoria. Então, na verdade, são 3 empresas contratadas, é um contrato só, mas a empresa que vai ser contratada inicialmente, quer dizer, aquela que está no contrato de prestação de serviço com a empresa privada, ela vai repassar 2/3 do valor, vou fazer um valor exato para não ficar, não é aí que a gente vai fazer pegadinha, né? 2/3 do valor para poder passar para as outras 2 empresas. Ela vai passar esse valor para as outras 2 empresas. E a discussão aqui é, este valor que eu, empresa prestadora de serviço, que consto no contrato com a empresa privada, receber em meu nome e repassar para as outras 2, é receita própria, para fins de tributação, de PIS e COFINS, ou ela pode ser excluída da minha base de cálculo. É simples assim. Eu vou trazer, então, na minha turma, por qualidade, a empresa ela perdeu, né? Foi provido em parte por qualidade, a provida em parte foi a parte de decadência, então, por isso que ele está provido em parte, o resultado. Mas a parte em relação ao mérito, ele perdeu. Por quê? Porque entendeu o voto vencedor que não está se falando em transferência de receita, quer dizer, que não houve um simples repasse de receita, que houve uma contratação, que aquela pessoa jurídica que prestou o serviço e está no contrato, ela subcontratou as suas expensas, e que o fato da agência obrigar esse procedimento não é suficiente para descaracterizar o contrato que foi realizado. Então, entendeu o conselheiro relator, não, o conselheiro do voto vencedor. Entendeu o voto vencedor aqui? Independente de você ter uma regra obrigando o procedimento, o fato é, o contrato foi com uma empresa só. Se este contrato fosse ser executado, ele seria executado entre as partes. A terceira parte não tinha nada a ver com isso. Se, por algum acaso, o contrato não fosse, e ele diz isso no voto, quer dizer, se o contrato não fosse honrado, não fosse pago, quem iria arcar com o ônus é a empresa que foi a contratada, né, que está no contrato. Então, que ele achava que não havia nenhuma questão de transferência de receita e que nós estamos falando, sim, de subcontratação. E, com isso, todo o valor é tributado, tanto para a prestadora que está no contrato, quanto depois a receita que a outra recebe, porque a outra está contratando, está prestando um serviço para a prestadora de serviço. Então, você está falando de 2 fatos geradores distintos no entender do voto vencedor nesse caso. A parte vencida, inclusive eu, que era relatora, fui vencida justamente por entender que, existindo regras que te obrigam a um determinado procedimento, quer dizer, não havia liberalidade de contratação, não havia escolha, inclusive não havia liberdade de contratação porque o outro prestador de serviço só tinha ele também. Não tem 2 que prestam serviço na mesma linha férrea, né? Ele é dividido por parte geográfica, eu sou obrigada a contratar a pessoa Y. Eu não posso contratar o Y ou o W, eu tenho que contratar aquele cara para fazer o serviço. E a receita, ela realmente ela é
ela vai para ele, né? E tudo isso está em regras da agência. Então, entendo eu que, a partir do momento em que não há uma livre contratação, que há uma transferência de receitas e que isso tudo está quantificado, está havendo uma bitributação se você for manter a tributação na forma como ela está, quer dizer, na prestadora de serviço que está no contrato e na prestadora de serviço da prestadora de serviço. Então, esse voto foi o voto vencido, o Juliano também declarou voto aqui, mas a ideia dele era mais ou menos igual à minha. Quando foi para julgar as despesas, aí a gente julgou agora, em abril, a gente julgou interconexão, né? A interconexão é a mesma, a ideia é a mesma. Depois a Andréia, que tem um conhecimento de telecom melhor do que o meu, ela vai me explicar algumas diferenças em relação à interconexão e roaming, porque o próximo julgamento que eu vou passar aqui é de roaming. Mas a ideia é que, na interconexão, você tem empresas no Brasil que prestam serviços para a região e uma presta serviço para outra. E aí você vai ter a sobreposição, novamente, de serviços, com a sobreposição de uma receita numa conta sendo passada para outra. Elas fazem uma conta única que faz débito e crédito, né? E aí você vai ter a tributação, entendo eu, de uma forma dupla, porque você tem aí uma dupla incidência. Foi novamente, perdeu por qualidade aqui, né? Porque manteve o mesmo posicionamento do anterior. Para vocês terem uma ideia da diferença em relação ao conceito, a Câmara Superior, e aí com o voto do Dreyer, em 2006, tinha julgado, no caso, o roaming. Aí a Andréia depois explica para vocês exatamente a diferença entre roaming e conexão. Mas com base na questão da receita própria, quer dizer, discutindo sempre a receita própria. Eu discuto no meu voto a receita própria, o Dreyer discute no voto dele a receita própria, no sentido de que a minha receita, como empresa que está prestando um serviço, não é aquela que eu repasso. O simples ingresso, só porque eu recebi aquele valor para repassar, porque a Anatel me obriga, porque eu não tenho opção. Como eu tive que receber, e eu repassei nos termos que a Anatel diz, pelos contratos registrados, com tudo público, isso não significa... Eu não fiz nada, estou até aqui. Isso não significa que se torna meu faturamento. Você não desvirtua a questão da receita, do que é receita própria, em virtude de você ter que receber. E, com isso, a legislação, quando ela fala, independente da classificação contábil, ela fundamenta justamente isso. O fato dele ter entrado como receita minha não significa que é receita minha. Significa que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar a substância. Ele entrou como receita, ele entrou como positivo, vamos ver de quem que é. Estou transferindo direto? Tenho regras de uma agência falando para eu fazer isso? Não fico com nada? Isso aqui não é meu. Eu estou sendo obrigado a fazer esse procedimento por conta de uma regra de um setor regulado. Esse posicionamento, então, vai para a Câmara Superior de novo, né? Claro, porque tem o precedente para subir, vai para a Câmara Superior. A gente acabou de julgar, então daqui a algum tempo vocês vão saber se houve uma alteração de posicionamento. Outra coisa, outra tese. Então, essa já é uma questão que a mesma alegação foi utilizada para negar e para conceder. No caso de bonificação, eu não sei quem é que já trabalhou com isso, mas isso é muito comum nas empresas, principalmente empresas de varejo. As questões de bonificação, na verdade, o nome que eu coloquei lá em cima, que eu acho que é o desconto comercial, é um acordo entre partes, né? Entre comprador e vendedor de mercadoria. Ele pode ser em 3 formas. Então, vamos imaginar grandes empresas trabalhando em conjunto. Então, nós podemos falar, eu posso fazer como desconto de preço, eu posso fazer como dinheiro, eu posso fazer como mercadoria. Então, vamos lá. No caso de a bonificação, comumente no mercado, ela é entendida assim: eu comprei 100 produtos e, por alguma razão que eu cumpri algum item contratual, em vez de ganhar 100, em vez de levar 100, eu vou levar 120. Eu estou levando 20 produtos a mais. Isso é um bônus. Só que o preço que eu paguei por esses produtos é o mesmo. Vou colocar R$100, porque, afinal, fica fácil de fazer a conta. Então, o que a fiscalização entende nesses autos de infração? Ela entende que na verdade, que eu comprei esses 20, ou que eu prestei algum serviço para esses 20. Então, que eu estou recebendo, se eu comprei a receita do outro, né? Ok, ele que teria que tributar lá. Vamos falar que eu prestei um serviço qualquer, que eu ganhei
esses 20 produtos, e esses 20 produtos se transformam em minha receita. Porque ninguém dá nada de graça nessa vida. Então, se eu tenho esses 20 mais, se eu tenho essa receita tem que ser tributada em produto. Agora, vamos pensar em outra hipótese. Nós estamos falando de um grande supermercado. Esse grande supermercado, ele faz algumas coisas. Por exemplo, publicidade em jornal do bairro. A publicidade no jornal do bairro tem um custo. E aí, a divisão, obviamente, quem vai na capa, quem não vai na capa, cada um tem um custo maior ou um custo menor. O que ele faz? Ele cobra por esse serviço. Ele faz o jornalzinho, pega esse custo, e aí paga mais quem vai para frente do jornal, paga menos quem vai para trás do jornal, para fins dos fornecedores, para fazer propaganda dos seus produtos. Então, a empresa tem uma receita em dinheiro que vem de uma publicidade no jornal, por exemplo, do mercado. Então, ela pode receber por forma de jornal. E tem uma outra opção, que é desconto de preço. Então, eu faço... Centro de distribuição é muito comum. Então, no acordo, no contrato de compra e venda, eu digo para o meu fornecedor, eu falo, fornecedor, se você entregar todo o seu produto no centro de distribuição X, que eu tenho uma logística melhor, para fins de distribuir o resto do produto para fim do Brasil, nas minhas lojas no Brasil, eu vou dar um desconto no preço para poder fazer isso. Você faz o frete para mim. Eu vou mandar em tal lugar e você faz a transferência toda, se for nesse lugar, e, na verdade, o seu produto vai ficar mais barato. Se você vem buscar o produto para mim. Esse preço vai ficar mais barato. Você tem um desconto no preço. Então, ela pode ser de 3 formas. Ela pode ser em mercadoria, ela pode ser em desconto, ou ela pode ser em dinheiro. Tá? E aí eu vou trazer para vocês o Marcos Ortiz. Ele também é jogador na terceira sessão, na turma do Atulim, que foi... Esse voto foi unânime. Ele entende, e aí ele vem trazendo, que nós estamos falando de redução de custo. Então, ele desenvolve o conceito contábil, entende que nós estamos falando de redução de custo. Havendo redução de custo, nunca poderia ser uma receita. Nos 3 casos, a Receita Federal desconsiderou a forma como foi realizada e considerou como ser entrada de receita. Tá? Então, seriam outras receitas, porque não é atividade dela fazer publicidade, não é atividade dela fazer logística, não é atividade dela fazer nada disso. Ele considerou como outras receitas e tributou, jogando no independente da classificação contábil e outras receitas e fez a tributação. Ok? Então, uma das questões que se discute aqui é qual é a natureza disso. O Marcos Ortiz fez um voto, muito bom o voto dele, inclusive, que é esse aqui, quem tiver curiosidade, aconselho a ler, que vem tratando isso como desconto, na verdade, como custo, e como custo nunca poderia ser receita, e se não pode ter receita, o auto de infração está equivocado. Em outro caso, é um caso de relatoria da Tereza, cujo voto vencedor foi o Manuel, foi por maioria, tem algumas coisas que eles concederam, outras coisas eles não concederam. Então, no caso de prestação de serviço, o que eles receberam em dinheiro, quer dizer, se você pagou em dinheiro, isso é receita, eles não desqualificaram, qualificaram como outras receitas e tributaram. No caso de bonificação com mercadoria, entenderam que não tinha como fazer, realmente. Que a bonificação em mercadoria significaria uma redução do preço do produto global. Então, ao invés de ter custado R$100 os 100 produtos, estou falando de 80 por causa do 120, quer dizer, eu estou diminuindo o valor de cada, custou R$100 os 120. Então, os 100 teriam custado 80. Então, na prática, eles entendem que quando eu falo de produto é possível, mas quando eu falo de dinheiro, não. Aqui, eu particularmente, sou mais da linha do Marcos Ortiz. Eu acho muito complicado por outra razão, que é a minha atividade. Eu não tenho no meu objeto social, eu não presto serviço de logística. Então, não teria como eu ganhar dinheiro por causa de um serviço de logística. Eu não presto para terceiro serviço de logística. Está vinculado a um contrato de serviço de logística. Agora, um dos outros argumentos que o Manuel usa aqui nesse voto é, a partir do momento em que ele desconsidera a possibilidade de isso ser efetivamente um desconto, um simples desconto, algo de custo, uma redução de custo, ele cai nas possibilidades de exclusão, e aí aqui tem período de 9718 e 10833, e ele vai analisar a legislação em relação ao que pode descontar da base, e ele vê que o que pode descontar da base são os descontos incondicionais.
E aí ele traz o argumento dos descontos incondicionais para cá. Para justificar. Ele está falando o quê? Isso aqui é um desconto condicionado, porque está condicionado no contrato. Como a lei só permite a redução de desconto incondicional, pela negativa ele mantém. Né? Pela exclusão, já que eu só posso um, concluo que o outro eu tenho que manter, e aí ele mantém. Agora, fica a interpretação. Aí a gente volta para a legislação, fica a interpretação. A interpretação da legislação, a meu ver, ela não está falando de desconto incondicional na entrada, né? Ela está falando de desconto incondicional na saída. Por quê? Porque é quando entra a receita. Ele está dizendo, a receita que você conseguir, que vier, que se for reduzida por conta de desconto incondicional, eu te permito que reduza da base. A sua venda não foi exatamente aquela. Então, a partir do momento em que você faz esse raciocínio inverso, você está aplicando para a entrada uma legislação que você aplicaria na saída. E aí, você dá base, obviamente, a outras interpretações. Mas a legislação não traz quando é que você tem que aplicar. Você tem que aplicar antes, tem que aplicar depois, né? Fica a critério do intérprete. E o intérprete faz o que ele quer. De acordo com as regras, obviamente, mas faz o que ele quer. Muito bem, então, em relação aos descontos, e aí é que eu entro uma outra coisa, já vou entrar no co-sharing, mas em relação aos descontos, o critério que você tem que se há de calcular é justamente isso. É um procedimento padrão, todo mundo faz no mercado, e a justificativa também tem que estar fundamentada. A Emanuel também colocou no voto dele, em relação ao primeiro, da prestação de serviço, que o procedimento do contribuinte, isso é importante somente para quem advoga na área, porque o procedimento do contribuinte foi um desconto posterior. As notas fiscais saíram em valor cheio e, posteriormente, houve um ajuste. Eles ajustaram a nota, fazendo uma redução. Então, ele entendeu que, ainda que fosse, não poderia ser aplicado, porque houve um ajuste na nota. E aí, não estou falando de desconto, nesse sentido, não poderia ser aprovado. Outro argumento que o contribuinte utilizou foi a questão de que fosse um co-sharing. Então, quando ele veio falar da questão da publicidade, ele tentou jogar a argumentação do co-sharing, de que eu estou fazendo uma divisão de custo entre as empresas que estão pagando a sua publicidade. E que eu isso é uma receita de terceiro total. Então, nesse caso, eu estaria falando de uma receita de terceiro e por isso que ela deveria ser excluída. E aí, por isso que eu coloquei esse item aqui, porque eu vou entrar em co-sharing agora, e a negativa foi no sentido de que não é só assim, né? Não é tudo que é repartilhado que é co-sharing. Precisa ser empresa do mesmo grupo, precisa ter contrato, precisa ter atividade fim, tem vários outros critérios que você não necessariamente utilizou, então ele afastou o co-sharing em virtude desse posicionamento. E aí a gente entra, que é aqui, na verdade, desculpa, eu estava até falando do errado, recuperação de custo, propaganda, rateio de despesas, configuração de receitas, tributação. Como não tinha razão econômica, eu estou falando de outras empresas que estão aí pagando a publicidade, mas a publicidade delas não poderia aceitar esse tipo de alegação. E aí ele já afastou o co-sharing, já botou uma ementa negativa do co-sharing, já botou logo na ementa que não pode. Enfim. E aí a gente entra na questão dos serviços compartilhados, aí o Natanael conhece essa, porque ele estava lá. Estava lá no julgamento, né, Natanael? Nós estamos falando de um julgado que acabou de acontecer, esse voto do Fernando, é muito bom esse voto. Do Fernando Lobo Dessa, na terceira sessão, esse voto é muito bom. Que ele analisa a questão da receita bruta, do que é a receita bruta decorrente de exploração de vendas de serviços. Fala quais são... Na verdade, o Fernando ele analisa a questão do ISS. Então, ele vai lá para o ISS, porque, nesse auto de infração especificamente, o fiscal ele justificou a autuação com base no IROME, no livro do IROME, que falava do ISS. E o IROME entende que esse tipo de receita compartilhada devia, sim, pagar o ISS. Então, o Fernando foi lá atrás para saber por que ele tem que pagar ISS. Chegou nos critérios da questão do que pode ou não ser considerado como co-sharing. E aí, aqui, neste caso específico, ele chegou à conclusão de que havia, sim, todos os critérios necessários para um co-sharing. Essa jurisprudência ela vem já da primeira sessão,
A primeira sessão também tem entendido dessa forma, no sentido de que precisa de um contrato entre as empresas coligadas, precisa ter um critério de rateio, precisa ter proporcionalidade entre o valor que você efetivamente paga e aquele que você usa, ok? Você precisa estar falando de uma atividade meio, não de uma atividade fim. O seu objeto social não pode ser aquele, efetivamente, que presta esse serviço, quer dizer, você não pode ter como atividade fim o serviço que você está compartilhando. Não é o seu objeto social. Você está dividindo uma despesa. No caso, ainda era mais gostoso julgar, né? Porque nós estamos falando de advogado, era jurídico, econômico. Tinha aqui, não tem jurídico, econômico? Aqui. Que ele fala, o Fernando discorre ainda sobre a necessidade da OAB, CRC, do CRA, quer dizer, são atividades que, se o banco tivesse realmente, era um banco, obviamente, agora já falei, né? É um banco, não tem mais jeito. A gente tenta evitar e vai, né? Não tem jeito. Se o banco tivesse essa atividade efetivamente, fim, ela teria que ter registro. Ele poderia prestar serviço de advogado, mas ele teria que estar na OAB. Ele poderia prestar serviço do contador, mas ele teria que estar no CRC, quer dizer, nem que ele quisesse, ele poderia fazer esse serviço. Ele não presta serviço para terceiros. Ele presta serviço para o seu grupo. Então, ele não tem lucro na atividade. Esse é um outro critério que é necessário ser analisado. Se ele tiver lucro na atividade, se estiver sobrando dinheiro, quer dizer que não é exatamente uma redução de custo. Nós estamos falando numa receita, né? Então, nesse caso especificamente, não havia objetivo, obviamente, porque o banco não tem atividade jurídica, nem de contador. E aí ele desqualificou isso para fins de você... Entrou na parte do ISS para explicar o que é prestação de serviço, a questão da materialidade do ISS, o que é preciso você ter para prestar o serviço. E tendo em vista que tem o contrato, que não teve lucro, que não faz para fora, que tinha um rateio, que tinha proporcionalidade, que existiam critérios, decidiu pelo cancelamento do auto, e isso foi agora. Setembro. Em setembro teve essa decisão agora, decidindo pelo cancelamento do auto. Já a Tereza tem um posicionamento, tem um voto contrário. Mas... a hora que eu ouvi, eu falei, nossa, mas a Tereza tem um voto contrário, tem uma coisa muito errada aqui. No processo dela, especificamente, e aí, por isso que a gente volta no que a gente estava falando ontem, da necessidade de você olhar caso a caso, que o Eurico veio trazer, da importância de você analisar caso a caso e da jurisprudência do Conselho ser considerada, porque a gente olha caso a caso. Porque aqui, neste caso especificamente... o objeto social, foi criada uma empresa com objeto social para prestar um serviço de informática. De informática, software, logística e tal. E essa empresa prestava serviço para todo mundo do grupo. E a receita, ela entrava, tudo que ela contabilizava como uma despesa. Neste caso, eles desconsideraram a operação toda como era feita, e eram várias empresas que era tudo subsidiário, então você tinha as empresas que eram controladas, que eram subsidiárias, que faziam o serviço era setorizado, nós estamos falando de área financeira também, e aí eles prestavam aquele serviço específico. Então, quer dizer, tinha atividade fim, a atividade fim era aquela, ele prestava, ele ganhava dinheiro com isso, mas ele colocava tudo como despesa. Então, eles desconsideraram toda a operação. Então, aí ele vem falando que a atividade fim é sempre onerosa contra a atividade meio, que ela discorre sobre a atividade meio, que você pode falar em cooperação de despesas ou efetivamente de receita, que o fato de haver efetivamente uma junção para uma finalidade específica daquela atividade que ela estava prestando seria suficiente para você descaracterizar o contrato da forma como ele foi realizado. E aqui eles descaracterizaram o contrato da forma como foi realizado. Em co-sharing. Acabou o meu tempo, eu não vou falar de desmutualização, porque ele não quer. Ele não quer que eu fale sobre a desmutualização, então... 5 minutos? Então tá, só vou contar a desmutualização para vocês, que na verdade isso aqui está sendo julgado ainda, tem turmas que ainda estão julgando o caso da desmutualização. O que eu mais queria falar e não chegava nunca da desmutualização, ele não quer que eu fale agora. Até me perguntaram na hora do almoço, eu falei, não, deixa que eu conto quando chegar lá. A desmutualização... eu não sei quem daqui conhece a operação, vou falar rapidamente, se é que isso é possível. Uma coisa que as pessoas pensaram durante tempo, ganhou-se muito dinheiro, perdeu-se muito dinheiro, e eu vou contar em 5 minutos para vocês. É assim. Nós estamos falando de uma entidade sem fins lucrativos, que era a Bovespa, que se converteu numa entidade
SA, uma sociedade anônima com finalidade lucrativa. Esta operação foi feita por meio de uma cisão e, posteriormente, uma abertura de capital. A cisão foi parcial. Foi registrada na junta, foi registrada na CVM, uma parcela substancial do patrimônio, ficou uma parte na Bovespa, e a outra parte formou a BMF. A BMF, por sua vez, que abriu no mercado, né, que fez a abertura de capital, fez o IPO, foi essa segunda empresa, que já era uma empresa privada, que fez o seu IPO. Essa é a operação de uma forma geral. Me perdoem se alguém conhece os detalhes, porque eu não vou poder entrar por razões óbvias. Muito bem, eu vou direto ao ponto no que interessa. Anteriormente, quando nós estamos falando de Bovespa, todo mundo, banco, corretoras e operadores dentro do mercado, precisavam de um título para operar dentro do mercado. Então, para você trabalhar na Bolsa de Valores, você precisava necessariamente de um título. O título era em relação à quantidade de corretores. Então, quanto maior a corretora, banco, maiores os operadores, maior a quantidade de títulos para operar. Então, tem gente que ganhou muito dinheiro, tem gente que ganhou um absurdo de dinheiro, né? Muito mais do que o muito do dinheiro, porque, afinal, tinha muito mais títulos. Esses títulos estavam todos, falando pessoa jurídica, não importa a pessoa física aqui, no ativo imobilizado, porque eles eram necessários para a operação da empresa. Sem isso, você não podia operar na Bolsa de Valores. Com essa troca, este título deixou de ser necessário para fins de operar e foi trocado, estou falando da operação jurídica da forma como ela foi realizada. Ele foi trocado, cindiu, uma quantidade X de ações da nova empresa foi dada para quem tinha os títulos. Trocou-se. Permuta. Isso é o que foi realizado juridicamente. Esses títulos, eu não vou entrar no imposto de renda, tem momento de imposto de renda, CSL, tem uma discussão dos diabos. Vou falar para o PIS e COFINS. Fiquei com os títulos, vendi os títulos posteriormente. Qual que foi a questão das empresas, pessoas jurídicas? Elas mantiveram o cadastro, classificação contábil, o registro desses títulos, agora ações, mesma classificação, porque entenderam como um caráter de continuidade, no ativo permanente. Venderam 2, 3 meses depois da desmutualização. Chama-se desmutualização, essa operação toda, nome desmutualização. Venderam. Quando elas venderam quando ele estava no ativo permanente. Então, não incide PIS e COFINS. O que a fiscalização fez? Ela desconsiderou a operação societária da forma como foi realizada, entendeu que uma entidade sem fins lucrativos nunca poderia ser revertida numa entidade lucrativa. Como nesse momento houve uma devolução do capital, então, já que não podia fazer isso, a única coisa que podia ser feita é a restituição do capital para o investidor com reinvestimento. Esse reinvestimento demandou uma nova classificação contábil. Então, ele teve que olhar e classificar novamente. Porque é no momento em que o capital entra na empresa que ele é classificado. Classificou. Não é mais necessário para a atividade, então ele classificou como ativo circulante. Classificou como ativo circulante ou como permanente investimento a longo prazo, ou como ativo circulante, porque era uma ação, e eu vendo ações, então é o meu objeto de compra e venda, então ele vai ficar nas ações. Se ficar no circulante, 2, 3 meses depois eu vendi, eu pago PIS e COFINS. Então, a discussão aqui, basicamente, é: essa receita, ela devia estar no ativo circulante, porque ela é uma mercadoria, ou ela continua sendo uma receita decorrente de um ativo permanente, e ela tem que ser mantida no ativo permanente. Eu vou ser cruel com vocês e vou falar: desconsidera toda a questão da desconsideração, desconsidera a desconsideração societária. Que essa é um ponto absolutamente importante para resolver isso, mas não dá tempo e não é o caso. Pensemos só nessa caráter de continuidade para eu contar para vocês as decisões que foram feitas, ok? Então, esses precedentes que eu citei, esse último aqui, que é o precedente da turma do Tulin, foi no sentido de receita de ativo imobilizado. Sendo ativo imobilizado, sempre foi, nunca deixou de ser. Ele deveria efetivamente ser, não deveria ser tributado mesmo, e caiu o auto de infração. Esse é o segundo processo que foi julgado na turma. Não, minto. Esse é o primeiro processo que foi julgado naquela turma e foi por unanimidade. Depois teve um outro julgado e houve uma alteração de posicionamento. Alguns conselheiros, por conta das provas dos autos, mudaram o posicionamento. Mas continua sendo mantida a decisão favorável ao contribuinte por força da maioria. Tá? Esses outros 2 precedentes que eu trouxe para vocês aqui é da minha turma.
E essa é muito interessante, na verdade, porque a gente teve um julgado. O Quiroga chegou. O Quiroga pode vir palestrar também, depois vocês perguntam para ele o que aconteceu no julgamento. Teve uma... nesse caso, especificamente, nesses 2 casos aqui, nem sei, acho que nem são casos do Quiroga, nem são seus, que eu estava assistindo o julgamento. Esses 2 casos, que nem são casos do Quiroga. Mas, nesse caso, nós estamos falando de desmutualização, a minha turma teve um posicionamento diferente. A turma do Júlio, que é uma outra turma, ela entendeu que era ativo circulante, que estava certa a desconsideração realizada pela Receita Federal, e ela manteve a tributação. Na minha turma, houve uma hipótese híbrida, com base no conceito de receita bruta, por isso que eu trouxe, porque é a questão de receita bruta. Então, o que decidiu a minha turma nesse caso? Ela decidiu que, por maioria, as corretoras perderam por qualidade, entenderam que a operação societária realmente estava feita da forma como estava feita, estava certa, enfim. E aí é receita da corretora, a corretora só vende títulos, vende ações, então é receita bruta, receita operacional, receita própria da corretora, e por isso tem que estar no circulante, tem que tributar. E o outro voto, os outros 2 processos, que eu acho que são esses que eu citei aqui, que são votos de banco, não são votos de corretora, entendeu-se por maioria que a receita própria daí, o banco não tem só como atividade a compra e venda de ações, isso é uma parte pequena perto de tudo que ele faz. Então, não trata-se da receita própria do banco e, por isso, ela não pode ser tributada como venda do ativo circulante. Então, na verdade, eu só trouxe essas informações aqui porque foi com base justamente na questão da receita bruta. Eu, particularmente, vou fazer o voto vencedor esses 2, eu, particularmente, tenho um posicionamento, não é com base, a minha distinção não é com base na receita, eu não aceito a desconsideração da forma como ela foi realizada, porque a Bovespa continua aí do jeito que ela está, e foi feita a cisão, e é tudo válido, vigente e eficaz, e nós só estamos desconsiderando o efeito nas empresas, quer dizer, ninguém desconsiderou nenhuma outra operação. E, para mim, realmente houve venda do ativo e houve a intenção de venda do ativo desde o começo, isso está escrito o tempo todo. É uma venda do ativo de uma forma com mais dinheiro. Mas sempre se teve a intenção de venda do ativo e não de alteração para fim de produto e venda, nos casos que eu analisei. Mas o discrimen, no caso, foi essa conceituação de receita própria e não receita própria para fins da maioria e do êxito no processo administrativo. Eu peço desculpas, porque já estourei totalmente todos os tempos. Agradeço a paciência até agora. E, se vocês tiverem alguma pergunta, estou à disposição. Bom, é sempre um prazer dar sempre um tempo mais para você, né, Fabiola? Que suas considerações são muito percussientes sempre, traz muitos elementos para que depois a gente fomente o debate. Vamos passar a palavra, então, para a doutora Andréa Dazé, para fazer o seu debate. Doutora Andréa, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu também gostaria de agradecer o convite que foi feito aí pelo colega e amigo Leonardo Mussi. Cumprimentar a todos na figura aí do meu conterrâneo Rabelo. E, primeiro ponto, acho que ficou realmente comprometida a minha figura aqui de debatedora, porque eu e Fabiola temos um posicionamento muito próximo. Pensamos que os problemas que giram em torno aí da identificação do que efetivamente é a receita de terceiros gira em torno aí de um núcleo comum e que, do meu ponto de vista, e acho que depois da explanação dela ficou bastante claro, vem justamente de que o legislador, me parece, no momento de definir aí a base de cálculo do PIS e da COFINS, desde a 9718 e aí na 10833 da 10637 também incorreu em erros, porque, analisando aí a letra fria da lei, muitas vezes ele utiliza a palavra exclusão, quando, na verdade, ele está tratando de figuras que não poderiam jamais ser incluídas aí na Receita. Então, eu acho que isso gera uma dubiedade muito grande e, por conta justamente da letra fria da lei, trazer sempre, de forma recorrente, essa questão da exclusão, gera o entendimento de que, nos casos em que não haja essa previsão, é para se incluir, é para se manter a tributação. Então, eu vou começar a minha apresentação. Acho que eu vou ficar em pé aqui, para facilitar. Então, aqui,
como já foi tratado aí pela Fabíola, o primeiro problema que se tem é na própria aí, no parágrafo 1º aí da 10833 da 10637, quando fala em operações em conta alheia. Né? O Rabelo colocou o ponto de vista dele, dizendo que está nos casos de conta alheia, seria aqueles casos de resultado em conta alheia, ou do outro ponto de vista, como colocou aqui pela Fabíola, seria aqueles casos em que, apesar de ter sido auferida diretamente por um terceiro, se trata de receita sua, receita própria. Seja num caso, seja no outro, acho que ambos são interpretações corretas e complementares. O que não se pode admitir são naqueles casos em que a receita não é sua, se atue aí como mera agenciadora, intermediadora, que se incluam esses valores na base de cálculo do PIS/COFINS. Porque a gente não pode esquecer que receita é um signo que não se confunde com o mero ingresso. Então, toda vez que a gente está falando, a gente está tributando receita, a gente tem que ter em mente aí seus 3 atributos essenciais, que seria aí a titularidade, a definitividade e o aumento patrimonial. Então, quando se trata de ingresso, entrada, que não reúne essas características, a gente fica na figura do mero ingresso, não podendo aí tratar isso como receita. Acho que a 9718, já lá na 9718, também o parágrafo 2º, eu trouxe aqui a questão só especificamente do que a gente está tratando aqui, que é a de receita de terceiros. Ao trazer aí que excluem-se da receita bruta os valores computados como receita que tenham sido transferidos para outra pessoa, também trouxe aí a margem para legitimar aquela interpretação que os meros ingressos podem ser submetidos à tributação do PIS/COFINS, que me parece extremamente equivocado. O que me parece o legislador quis estabelecer aqui, nesse parágrafo 2º, inciso 3º, que foi revogado, que tinha a questão de ser norma de eficácia contida, enfim, que só em algumas situações foi regulamentado, é estabelecer regra de não cumulatividade para aquelas situações que efetivamente se estava tratando de receita. Ou seja, em alguns setores da economia, se autorizaria exclusão de custos, ou seja, de efetivas receitas da base de cálculo do PIS/COFINS para reduzir a tributação. Então, seria aí, ainda sob a égide da 9718, uma regra de não cumulatividade, uma regra de exclusão de receita própria, que poderia ser implementada nos casos em que se entendesse aí conveniente o legislador de dar esse benefício, não para os ingressos que não se tratariam de receitas. Mas, infelizmente, aí, em muitas situações, o fisco tomou e aqui fala o fisco lato sensu, né? Tomou esse inciso 3º do parágrafo 2º aí, do artigo 3º da 9718 como fundamento para e os próprios órgãos julgadores para decidir ao contrário sensu. Ou seja, se não está previsto no parágrafo 3º, no parágrafo 2º, desculpe, como norma de exclusão, então, deve ser a tributação. Aqui eu trouxe um precedente de revendedora de veículos novos, em que isso fica muito claro, falando aí que o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9718 seria norma de eficácia contida, dependendo de regulamentação. Nesse caso específico, acho que o julgamento foi correto, porque em revendedora de veículos novos, eu estou falando de custo, eu não estou falando de receita de terceiros, e, portanto, aí sim, a exclusão só existiria no caso de expressa previsão legal, que ainda existe, não podendo se aplicar aí nos casos em que eu estou falando de receita de terceiros. Aqui eu trouxe um voto da relatoria aí do Marcos Ortiz, em que se tem aqui uma administradora, uma intermediação na contratação de médicos em hospitais. Qual é a situação? Eu tenho uma empresa que se compromete a dar cobertura médica hospitalar aos seus funcionários, mas ela não tem seguro. Então, ocorrendo um sinistro, ela contrata uma pessoa jurídica, essa intermediadora, que vai fazer essa contratação de médico, vai pagar o hospital, o médico, enfim. Então, o que se decidiu aqui é que essas pessoas jurídicas atuam como verdadeiras intermediadoras. Então, os valores que são desembolsados pela empresa por internação, por internamento, para pagamento de médico, ela não deve ser submetida à tributação pelo PIS/COFINS, e só essa taxa de administração, essa comissão que é paga para essas empresas. Aqui eu também trouxe um precedente, que é uma administradora de bens de terceiros, em que também
se submeteu aí, do meu ponto de vista corretamente, a tributação apenas àquela taxa de administração, já que se entendeu que os outros valores, os outros ingressos não se configurariam como receita. Aqui, como o Fabíola já trouxe, é a situação de home, que é um precedente da Câmara Superior, né? Acho que de telefonia única que a gente tem favorável, foi um voto do Mário Junqueira, tem passagens aí do mestre Natanael, tratando justamente dessa diferença entre receita e ingresso. O home é toda vez que ocorre toda vez que o usuário do serviço de telefonia está fora da sua área de cobertura. Já a interconexão, onde há o compartilhamento de rede. E o que foi muito bem colocado aqui pelo Natanael, que seria aqui uma coprestação. Então, o que se tem no serviço de telefonia? Vou dar uma pincelada aqui, que o Rabelo já adiantou aí, que vai fazer perguntas a respeito do tema. O que se tem no serviço de telefonia? Se tem um plano geral de outorgas que divide o país aí em zonas e que cada uma das operadoras pode atuar dentro de uma área específica delimitada pela Anatel. As tarifas são regulamentadas pela Anatel, tem um plano, o plano geral determina bastante detalhadamente essas questões. E o que me parece que se tem aqui, tanto na questão da interconexão, como a questão do home, e que também foi tratada aí pela questão no compartilhamento de estrutura férrea, é que eu não posso tratar essas figuras como subcontratação e terceirização. Por quê? Porque eu simplesmente não posso subcontratar ou terceirizar aquilo que está fora do meu plano de atuação. Então, o que se tem, pelo menos do meu ponto de vista, e que foi confirmado aí no caso de home, seria uma coprestação legal, determinada pela lei, com tarifas, com preços previamente também regulamentados, definidos pelo legislador, e em prol aí de um interesse público, porque a gente está tratando aqui, pelo menos no caso de telefonia fixa, de um serviço nitidamente público e que precisa de continuidade do serviço, universalidade. Então, me parece que nos casos de home andou bem. Eu não posso tratar simplesmente isso como custo, porque há aí uma divisão prévia, legal, que, pelo menos do meu ponto de vista, impede eu tratar essas figuras como simples custo. Então, acho aí que há nitidamente a figura aí de receita de terceiros e que, portanto, não poderia, não é questão de exclusão, não estamos entrando aqui apesar das discussões aí são sob a égide ainda antes da revogação do parágrafo 2º, não é isso que se está discutindo. É a questão da impossibilidade de tratar essas receitas como receitas próprias, ou seja, como efetivamente base de cálculo do PIS/COFINS. Aqui se tem uma administradora do sistema automático de cobranças de pedágio. É o que? O famoso aí sem parar. E aqui uma decisão do RJ de Campinas dizendo que justamente isso, que o pedágio, aqui ali se trataria aqui de uma intermediadora, de uma administradora, então que por conta disso o valor do pedágio não lhe compete, não é receita própria, e sim mero ingresso. Então, não incluiu-se na base de cálculo aí dessas empresas administradoras sem parar, né, o valor efetivo do pedágio. Agências de mão de obra temporária. Outra questão que desperta aí muita polêmica é em torno daquelas empresas que terceirizam, né, a mão de obra, contratam de terceiros aí a mão de obra temporária. A discussão gira em torno dos valores que são pagos a título de salários e encargos sociais. Então, esses valores integrariam a receita dessas empresas ou apenas aquela taxa, aquela comissão que se paga. Esse precedente aqui do Conselho foi no sentido de que, sim, que a integralidade daquelas receitas devem compor a base de cálculo, a totalidade dos ingressos devem compor a base de cálculo aí das empresas de trabalhador temporário. Aqui eu trouxe a jurisprudência do STJ sobre o tema, para também mudar um pouquinho aqui a exposição da Fabíola, senão eu ia ficar muito em cima dos precedentes que ela trouxe. E o que se tem aqui é uma oscilação muito grande da jurisprudência do STJ. Aqui um voto do Herman Benjamin, de 13/11/2007, dizendo que integra, na mesma linha aí daquela decisão do Conselho. Um dia depois, a gente tem um voto aqui do ministro José Delgado. Aquele outro voto foi efetivamente
tratando do PiscoFins. Esse voto foi em relação ao ISS, mas com o mesmo racional, com a mesma linha de argumentação, e o ministro Zé Delgado, diferentemente do Hermos Benjamin, entendeu que a receita de prestação de serviço seria apenas a comissão. Então, portanto, que não deveria se incluir aí na base de cálculo do ISS, que me parece se aplica perfeitamente ao PiscoFins, por extensão, os encargos aí com salários e os demais encargos sociais. Então, você vê que dentro do próprio tribunal, a questão de um dia de diferença, você tem decisões aí totalmente discrepantes. E aqui, um voto mais novo aí do Teori Zavascki, voltando ao entendimento de que não, que a integralidade dos ingressos devem compor aí a base de cálculo do PiscoFins, aqui também um novo precedente de PiscoFins, incluindo os salários e os demais encargos sociais. Então, analisando esses precedentes, o que me parece que deve ser revisitado, que deve ser reavaliado, é justamente essa questão. Todos os precedentes que vocês analisam, todos não posso dizer, mas 90% dos precedentes que são favoráveis à não inclusão na base de cálculo, eles falam expressamente em não inclusão. E os que são desfavoráveis falam não podem ser excluídos. Então, a gente tem que repensar a definição do conceito de receita, porque enquanto não houver uma linha firme dos elementos, das características que efetivamente interferem aí na definição desse conceito, se terá aí, continuará tendo precedentes, tanto para um lado como para o outro. É o que a Fabíola terminou de colocar. Os mesmos argumentos são utilizados para defender, na defesa ou contra o contribuinte. Então, acho que não é questão contábil, não é isso que está em jogo, mas é, efetivamente, os elementos essenciais do conceito de receita. STJ aqui, também uma decisão da STJ em relação ao ISS, com relação às gorjetas. Então, aqui um restaurante em que se excluiu aí, não se incluiu, na verdade, né, as gorjetas na base de cálculo do ISS, por se tratar aí de mero depositário, essa questão da transitoriedade dos ingressos, da não definitividade, trazendo isso aí bem à tona. Outra questão aqui, muito polêmica, com relação às agências de publicidade e propaganda. A Lei 10.925, de 2004, ela traz, e aqui, mais uma vez, o erro, do meu ponto de vista, né, o erro do legislador em falar, mais uma vez, de exclusão. Então, ele está falando que o disposto no parágrafo único, artigo 53, da Lei 7450, aplica-se na determinação da base de cálculo do PiscoFins das agências de publicidade e propaganda, sendo vedado o aproveitamento em relação às parcelas excluídas. O artigo 53, aí, que está de imposto de renda, fala que excluem-se da base de cálculo as importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais e revistas. Então, a gente sabe que essa atividade de divulgação, nesses meios de divulgação, sempre, por determinação legal, exige uma intermediação aí de uma agência de publicidade e propaganda. Então, tratando aqui, mais uma vez, de atividade regulada, e mesmo assim existe polêmica em relação, existe previsão legal, e mesmo assim existe, não há um consenso, né? É uma jurisprudência majoritária, mas ainda assim, volta e meia se vê um precedente ou outro dizendo que aqueles valores que são repassados e que tem toda a regulamentação legal, dizendo qual o desconto padrão de agência, inclusive, devem compor aí a base de cálculo das agências. Aqui eu trouxe um precedente favorável, dizendo aí que não são receitas próprias, né, os valores de terceiros recebidos pelas agências e posteriormente repassados são meras entradas, não receitas próprias, então, portanto, não podem ser incluídos na base de cálculo da COFINS. De outro ponto, eu tenho a lei determinando que os valores repassados não devem ser incluídos. Mas existem só situações em que a pessoa paga diretamente ao meio de divulgação, ainda que haja a intermediação das agências. E aí, a Secretaria da Receita Federal, em resposta à consulta, até 2007 era pacífico, dizendo que realmente o desconto padrão das agências deveriam não se incluiria na base de cálculo do PiscoFins dos meios de divulgação. Veio uma resposta à consulta dizendo que não, que o valor devido às agências de propaganda a título de desconto padrão
não deveriam ser excluídas por falta de previsão legal. Essa lei, me parece, eu acho contraditório se entender que tem uma lei dizendo que, se você paga diretamente à agência, o valor repassado à divulgação não deve ser incluído na base de cálculo. E quando é o caminho inverso que deveria incluir. Mas, de qualquer modo, em 2010, foi publicada a Lei 12.925, que trata exclusivamente aí as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade. Mas me parece que a lei aqui ela não determinou regra de exclusão. Ela simplesmente definiu o conceito aqui de receita de terceiros em torno do tema aí de agências de publicidade e de meios de divulgação. Ela disse o seguinte, que, para fins de interpretação da legislação, valores correspondentes ao desconto padrão de agência, execução e distribuição de propaganda por ordem, conta de clientes, anunciantes, constituem receita da agência de publicidade. E, em consequência, o veículo de divulgação não pode, para quaisquer fins, faturar e contabilizar tais valores como receita própria. Então, me parece que aqui houve uma definição clara do conceito de receita de terceiros em torno desse tema e, portanto, me parece que não deve ficar só no meio das contratações que envolvam o poder público. Então, toda vez que eu estiver tratando aí de contratação, agência e meios de divulgação, eu posso avocar esse dispositivo legal, já que houve aí uma definição, me parece clara, que se trata aqui de receita de terceiros. Então, só para fazer súmula, e acho que pegando aí, indo na linha também do que foi tratado aqui por Fabíola antes, toda vez que eu estiver envolvendo aí uma contratação que envolva mais de uma pessoa jurídica, com atividades distintas, me parece que a receita transferida ou partilhada terá a tributação individualizada, ou seja, cada um tributa a sua parte, quando se reunir as seguintes características. Há uma intermediação, apenas uma intermediação de negócios. O valor remunera negócio de jurídico de diferentes atividades individualizadas e praticadas por diferentes pessoas. Titularidade e disponibilidade dos recursos definidas desde o início, porém canalizados em nome de uma só pessoa, ou seja, uma transparência. Acho que é necessário que haja critérios prévios, bem definidos, do percentual que compete a cada uma dessas pessoas jurídicas envolvidas, e que, caracterizando, por conta disso, o ingresso econômico apenas temporário. Por outro lado, se eu tiver um ingresso que remunera diferentes agentes de atividades, mas não haja essa especificação prévia, individualizada dos valores e a titularidade dos terceiros, ou seja, o pagador não conhece o valor a ser repassado a cada destinatário, o ingresso econômico aí ele vai assumir a natureza de definitividade, e aqueles valores repassados são custo. Então, eu acho que é necessário que a gente faça esse checklist. Toda vez que você está analisando uma situação que envolva duas pessoas jurídicas, quais são as características marcantes? Está definido? Tem transparência? O pagador sabe que ele tem intermediação? Existe essa intermediação por determinação legal? Então, eu posso tratar aquilo ali como custo. Aquilo ali é uma coprestação. Acho que esse compartilhamento seja legal, seja até mesmo contratual, mas que haja essa definição prévia, essa transparência, esse conhecimento dos valores que são destinados a uma pessoa e a outra. Então, quais são os critérios jurídicos aí para definir ingressos de terceiro? Transparência ao pagador, quantia certa e previamente definida no contrato, registro na contabilidade como contrapartida de conta de passivo. Então, preferencialmente, isso aí entre na conta patrimonial, não em conta de resultado. Não vai ser isso que vai definir. A gente acabou de colocar que a contabilidade, ela por si só não é suficiente, mas é desejável para neutralizar esses valores. E não pode ser registrado como custo. Então, a contabilidade ela é prova única, exclusiva? Não, mas eu acho que se for adotados esses critérios somados às questões efetivas de substância do negócio, eu acho que você tem, digamos, um arsenal, pelo menos para nós conselheiros, temos um arsenal assim, maior, mais confortável dizer que se trata aí de um compartilhamento de receitas e que, portanto, cada um tribute sua parte. Outra questão que eu acho que é importante colocar aqui é que, muitas vezes, a jurisprudência ganha vida.
E o que é que eu quero dizer com isso? Às vezes é um caso nitidamente de compartilhamento, mas não tem prova. Então, as agências de publicidade, apesar de ter previsão legal expressa de exclusão, do meu ponto de vista, não é exclusão, é não inclusão, mas tem uma regra expressa, então, que deve ser cumprida, mas chega para a gente julgar e não está definido qual é o percentual, não está claro como que efetivamente houve repasse. Então, fica muito difícil para o conselheiro chegar à conclusão de que aquelas parcelas efetivamente não devem ser incluídas na base de cálculo. Então, quando os processos estão bem instruídos, há um arsenal probatório, há lastro em provas que efetivamente demonstrem o que compete a cada um, tem contrato, os percentuais estão previamente estabelecidos, é muito mais fácil chegar a uma conclusão favorável aí ao contribuinte. Então, muitos precedentes que se vêem em agência de publicidade, no fundo, é o que ela colocou aqui. Mas Maria Tereza julgou dessa forma? Ela julgou dessa forma porque não tinha prova de que, efetivamente, era o caso de cost sharing. Então, a gente tem que lembrar aí que não se trata apenas de alegar, mas sim de provar. Aqui eu entro no rateio de despesas, não fui tão chique como a Fabiola aí falando de cost sharing, né? Em grupos empresariais. Eu trouxe essa solução de consulta aqui da Receita Federal de 2011, que ela realmente mudou um pouco o paradigma em relação a esse rateio de despesas. Deixa eu pedir um favor. Aqui, basicamente, ficou externado o posicionamento da Receita no sentido de que, se se trata de uma... Muito obrigada. Se se trata de uma despesa interna, ou seja, se uma das empresas do grupo empresarial realiza aí as atividades de advocacia, de administração, computação, enfim, devem ser rateados, mas todos os valores repassados integram aí a base de cálculo do PIS/COFINS da controladora. Por outro lado, se a controladora vai lá e contrata um terceiro para realizar aquelas atividades, os valores de reembolso não constituem receita da controladora, desde que tenha a previsão contratual estabelecendo coeficientes de rateio dentro de critérios razoáveis que correspondam à efetiva imputação de despesas. Então, hoje, basicamente, a posição atual da Receita Federal é no sentido de que custo interno, receita de serviço, então tem que tributar na integralidade. Se é serviço externo, ou seja, se eu contrato um terceiro para realizar atividades no interesse geral do grupo, os valores de reembolso eles não são contabilizados aí como receita da controladora, desde que se tenha aí contrato com critérios de rateio claros e razoáveis. Aqui, primeiro, parênteses, né, não vejo por que tenha que ser dado tratamento diferenciado quando eu contrato um terceiro e quando eu faço essa atividade internamente. Eu acho que esses critérios de rateio razoáveis, contrato, podem existir mesmo quando essa atividade é realizada internamente. Então, a gente vai ver um pouquinho uma súmula também no final, mas aí eu trouxe alguns precedentes aqui no Conselho, dizendo que constitui receita da prestação de serviço tributáveis pela contribuição ao PIS, os valores recebidos de outras empresas do mesmo grupo em contraprestação pela realização na recebedora de atividades comuns. Então, é justamente acompanhando esse precedente, aqui da relatoria da Naira, colocando justamente, aplicando justamente o entendimento da Receita, dizendo, olha, é uma atividade, é um custo interno, então, por conta disso, tem que ser submetido à tributação, é receita de prestação de serviço. Aqui é um acórdão, que acho que a Fabíola trouxe esse acórdão também, a redatora designada foi a Luciana Pato Peçanha Martins, falando aí que os critérios utilizados para se realizar o rateio devem encontrar respaldo em razões econômicas, preservando a proporcionalidade dos valores pagos pelas empresas envolvidas. A empresa que assumiu a despesa relativa a terceiros não pode ter como objeto social o exercício da atividade causadora do dispêndio, justamente. Ou seja, é uma empresa do grupo que estava aí realizando sua atividade fim, era aquela relacionada àquela despesa rateada. Então, como a gente vai ver mais na frente, se é atividade fim, efetivamente a receita de prestação de serviço tem que ser tributada pelo PIS/COFINS.
Aqui eu trouxe um acórdão do TRF da 5ª Região, em que fica justamente claro essa situação de dos critérios que devem ser utilizados para a não tributação. Então, aqui é um caso típico de reembolso de despesas que não deve ser computados como receitas para fins contábeis. Por quê? São convenções empresariais, aqui não se trata de receita de prestação de serviço, mas são somente de restituição proveniente do funcionamento peculiar do grupo econômico. Então, de fato, as convenções empresariais firmadas demonstram detalhadamente os critérios utilizados para o cálculo do reembolso, ou seja, tinha prova robusta de que, efetivamente, se utilizavam alguns setores, alguns departamentos da controladora para atuar em interesse de todas as empresas, não envolvia atividade fim e estava ali com critérios de rateio, tinha contrato, estava tudo detalhadamente provado. Então, o entendimento aí do TRF da 5ª Região foi justamente dizer, olha, isso aqui é rateio de despesas e, portanto, não pode ser entendido como receita de prestação de serviço, mas como reembolso e, portanto, não submetido aí à tributação de PIS/COFINS. Então, qual seria, do meu ponto de vista, o procedimento a ser adotado aí pelo contribuinte na implementação do rateio de despesas internas, para que se tenha aí uma chance de ser aceita essa atitude aí no âmbito do Conselho ou perante a própria fiscalização? Elaboração de contrato de rateio de gastos, no qual consta aí critérios adotados, os critérios adotados, existência aí de documentos que suportam operações e demonstram ausência de lucro. Mais uma vez, a questão da prova. Então, tem que ter contrato. Ainda que se trate aí de empresa, de grupo empresarial, tem que ter contrato. Tem que estar expresso quais são os critérios de rateio e esses critérios têm que ter proporcionalidade. Tem que ter um fundamento efetivo para que se rateiem essas despesas. Né? A instrumentalização dos reembolsos deve se dar por meio de notas de débito, né? E não por meio de notas fiscais, porque aí afasta, de alguma forma, a questão aí para esse serviço. O reembolso deve ser registrado na mesma conta que originalmente recebeu o lançamento de um custo, justamente para neutralizar contabilmente. E os custos não podem se referir à execução de atividades fim da coligada. Me parece que isso aqui é o ponto central. Se a atividade fim desconsidere qualquer outro elemento, não adianta ter previsão contratual, porque a atividade é nitidamente um caso de prestação de serviço. Então, não posso ter uma empresa, como colocado aqui, uma empresa de informática, que presta assessoria de TI aí para todas as empresas do grupo, e você dizer que aquilo ali só é rateio de despesas. Né? E não pode ter aí ausência de lucro. Tem que ser efetivamente aí uma centralização em uma das empresas dessas atividades comuns aí ao grupo empresarial. Então, é isso que eu tinha para falar sobre o tema. Acho que tem milhões de precedentes. Acho que é importante a gente reavaliar essa questão da definição do conceito de receita, né? Trazer sempre, perguntar, tem titularidade, tem definitividade, tem aumento patrimonial. Acho que é por aí que a gente deve caminhar. Né? Agradeço aí ao Gilberto, eu utilizei aí o artigo dele para definir esses elementos, é uma síntese, é um plágio. Estou dando crédito, então estou livre. E estou aqui para esclarecer qualquer outra dúvida. Muito obrigada. Obrigado, doutora André. Mais elementos aí para o nosso debate. Eu sei que o presidente vai me admoestar aqui, mas vou fazer umas considerações bem rápidas, 5 minutos, até porque tem um pouco na linha do que a Andrea colocou, e a Fabíola também. Eu acho que a gente precisa fazer uma leitura da jurisprudência do STJ a respeito da alocação de mão de obra temporária, porque, se você analisar a Lei 6.019 de 84, que regula essa alocação de mão de obra, ela estabelece a necessidade de que a prestadora seja responsável por todos os pagamentos, remunerações, encargos. Então, me parece que, se a prestação de serviço for feita nos termos dessa lei, fica realmente complicado você dizer que não se trata de receita, o que efetivamente se paga a essa locadora de mão de obra. No que se refere aos 3 requisitos, você mencionou, André, a definitividade, titularidade e incremento patrimonial. Eu insisto, disse isso no início,
mas eu acho que é importante a gente bater na tecla de que a Receita tem que advir da exploração do elemento produtivo, ou seja, da venda ou da prestação de serviços do contribuinte. O professor Eliseu Martins, que vai nos brindar aqui com a palestra no próximo bloco, que eu já estou, obviamente, atrasando, ele elaborará um parecer que está no prelo a respeito dessa questão da interconexão, e ele deixa claro que trazendo, inclusive, de doutrinadores daqui e de fora, no sentido que a Receita é decorrente sempre daquilo que se vende ou daquilo que se presta o serviço. Então, isso é importante para caracterizar o que é receita oriunda de conta alheia, e me parece que não se pode tirar dos elementos caracterizadores da Receita. Com relação à prova, eu estou absolutamente de acordo, acho que a gente vem vendo isso na evolução da jurisprudência no CARF. Acho apenas que se tem que colocar a necessidade de avaliar o arquétipo legal que regula cada serviço. Então, no caso do transporte modal ferroviário, ou no caso da interconexão, ou em outro caso que você tem uma regulação própria, principalmente no que se refere a transportes públicos, ou prestação de serviços públicos, aliás, no que se refere a transporte urbano, né, André? Existe na IN 247 uma previsão específica de possibilidade de você excluir da Receita. É verdade que ainda alega a questão da exclusão da Receita e não da não incidência. Eu acho que essa passagem da exposição da André foi matadora. Mas eu acho que muitas vezes o plano de contas das agências reguladoras, por erro, e isso o parecer do professor Eliseu deixa evidenciado, por erro caracteriza aquilo como receita, mas na prática a essencialidade e aqueles elementos que a André colocou, que a Fabíola colocou e aqui ouso complementar, não estão verificados. Porque existe a publicidade, a transparência que a doutora Andréa colocou, elas estão presentes pelo simples fato de que a coprestação é legal, como o professor Natanael já defendia há algum tempo. Isso tanto no transporte modal ferroviário quanto no serviço de telecomunicações, no caso da ligação entre redes. Então, eu diria isso, pegando também uma colocação importante, doutora Fabíola, substância sobre forma. Isso a gente pensa que é um instrumento jurídico, é algo que a gente vem ouvindo muito recentemente, mas o professor Eliseu coloca que isso na contabilidade antes de 86, o Ibracon e a CVM sempre disseram: priorizem a substância. Então, não é que o plano de contas determina, não é porque eu coloco como receita que aquilo ali poderia trazer ou reunir os elementos necessários para a incidência ou para a caracterização daquela materialidade. Então, peço desculpas mais uma vez pelas minhas considerações. Presidente, desculpa, mas abro em pouco tempo para perguntas, quem queira fazer. Aqui. Boa tarde. Infelizmente, o que eu tenho a informar, as pessoas aqui não vão gostar. Tem mais algum membro da Câmara Superior para não ser eu aqui? Não. Na Câmara Superior já não há mais discussão em relação a isso. Já é pacífico, já há um bom tempo. Aquela decisão aquela do roaming é filho único na Câmara Superior. Então a gente tem ao longo dos últimos anos feitos vários julgamentos. Inclusive foi feito duas semanas atrás sobre a energia elétrica. Acabou que não foi conhecido. Mas se fosse conhecido, seria negado, porque o plano de contas da ANEEL, não sei, da Anatel eu não conheço, mas o plano de contas da ANEEL, tem que, a conta de luz compõe 2% para aqui, 3% para ali, e tem algumas rubricas que são repassadas a Itaipu, aluguel de linha de transmissão, que lá no plano de contas da ANEEL compõe um custo. No caso de telefonia, o roaming também está sendo decidido assim na Câmara Superior. Agência de publicidade, mesma coisa. Tudo que entra na agência de publicidade, independente do que é repassado para os órgãos de comunicação ou não, está entrando como receita. Então, não existe mais divergência. A divergência, porque os três aqui foram na mesma linha, é uma linha doutrinária importante, e também nas câmaras baixas tem divergência ainda. Tanto o único que é usado como paradigma é o roaming. O roaming é usado como paradigma, mas que não foi aceito como paradigma na última sessão em relação à energia elétrica. Considerou-se que os casos eram diferentes. Eu relatei um caso de linha férrea, também, que considerou tudo que era repassado para a concessionária como um custo da empresa. Então, assim, acho que, lógico,
Ninguém deve desistir dos recursos, tem o recurso, vai até o fim. Pode haver uma mudança na Câmara Superior, pode ficar alguém doente um dia lá. Pois é, pode acontecer. A composição não é fixa. A composição não é fixa. Mas na atual composição, se os senhores forem tentar pegar, tentem potencializar no conhecimento, talvez. Mas, no mérito, não tem tido decisões no CAF mais nessa linha aqui. Não estou falando que desistir, não. Estou falando que não existe, não tem mais decisões dessa. O filho único é a do Romic de 6 anos atrás, eu acho. Acho que depois disso do Romic não tinha. Oi? 2006. Aí depois disso não teve mais. Depois de todas as decisões foram não unânimes nos votos, logicamente que qualidade, normalmente qualidade, mas eu não me lembro mais de uma decisão nos últimos anos com essa linha que os três expositores aqui colocaram. Agora, doutor Rodrigo, já que falaram bastante do meu nome, Natanael falando, no caso específico da ANEEL, eu conheço razoavelmente o plano de contas. É curioso que o plano de contas manda que se contabilize como conta retificadora da conta de receita aqueles encargos atribuídos lá na conta. Talvez da ANEEL. Talvez num claro indicativo da essência sobre a forma de que aquilo não é receita, que não tem como se cobrar de cada a União. É um ajuste, né? Cobrar de cada usuário, como no caso do homem, e a entidade que receberia. Então, a longa-mano seria a distribuidora da energia. Mas aí vem o legislador da contabilidade, porque a agência ela detém poderes, e diz, olha, retifique aquela conta de receita. Será, então, que não seria o caso, na linha das meninas, de um novo repensar? Que me parece que nós estamos sofrendo a síndrome do princípio da legalidade. Se não está na lei, então não pode. E estamos, talvez, nos negando a interpretar. Porque o conceito de receita, ele não é legal. O conceito de receita, ele tem, pelo 110 do CTN, você tem que buscar lá na seara própria. Exatamente, ou alguma sustentação oral. Obviamente pode aparecer algum parecer ou alguma sustentação, alguma nota técnica que mude o conceito, mas, do que eu falo, nos últimos anos não tem logrado e a contabilidade esse tipo de recurso especial. Só mostrando como tem os acertos do julgamento do Conselho, aquele do Emanuel, se eu estou fiel na ementa dele, ele disse, olha, isso daqui, apesar dele falar em desconto, é receita, porque é um desconto em contrapartida de um serviço prestado. Na verdade, isso não é desconto, jamais. A legislação do imposto de renda sempre foi dito que a doação à pessoa física, por exemplo, ela é não tributável. No entanto, se revestir da característica da contraprestação do serviço, aí sim a receita tributável, é claro. Isso é permuta. Então, eu acho que o tema da receita, que é a bola da vez, ele mereceria um simpósio de um dia inteiro só para discutir isso. E aproveitando que o professor Eliseu, se ele não está na sala, em breve ele estará, talvez com a presença eu até pedi ao presidente se pode fazer uma pergunta num painel diferente sobre esse assunto. Pode. Mas é só isso. E aí trazer também uma notícia, porque efetivamente essa discussão na esfera judicial também é uma discussão nova, tem poucos casos sobre isso, eu digo especificamente na questão de telecomunicações. E na semana passada nós tivemos uma decisão do TRF, primeira região, no sentido de dar provimento ao recurso de uma operadora de telefonia, reconhecendo, a partir desses argumentos que nós mencionamos aqui, a inexistência dos elementos caracterizadores da receita. Eu acho que esse é um precedente importante e que poderia ser explorado nesse sentido também na esfera administrativa, penso eu, obviamente. Eu só queria, conceitualmente, Rodrigo, ou seja, qualquer ingresso que adentre à empresa, então, é uma receita, efetivamente? Vocês não enxergam nenhuma hipótese de algum ingresso financeiro, monetário, na empresa como sendo algo que não seja uma receita? Porque, por esse conceito, tudo aquilo que entra, o mero ingresso é uma receita, a materialidade do tributo aconteceu. Porque senão você acaba, por exemplo, com o agenciamento, com as comissões. Aquele valor que ele recebe por conta e ordem de um terceiro vai ser tributado sempre. É isso o conceito da Câmara Superior? Teve um caso até de um jornal famoso, que é um jornal grande no Brasil, que ele também colocou isso. Ele paga, se não me engano, 20 centavos para o cara da banca vender para o
jornaleiro vender cada jornal, e ele queria tirar também, falando que isso é comissão. Não, foi considerado tudo como custo. Inclusive, porque está no preço de capa de jornal, não está fora do preço de capa. Então, se o preço de capa é R$1 e ele paga 20 centavos para o jornaleiro, 30 centavos para o jornaleiro, aquilo é o custo dele. Então, a Câmara Superior considerou como custo também. Eu não vou dizer tudo, porque em direito sempre tem exceções, mas nos casos... Não, mas nesse julgado, a Câmara Superior foi favorável à questão da... Não. Colocou como custo, incluiu tudo como custo. Então, nesse caso que você está contando, na verdade, o jornal ele é vendido a R$1. Só que 30%, quer dizer, 30 centavos, fica com o jornaleiro. Então, porque é a que vende, com a banca. Com a banca que vende, fica. E aí ele recebe os 70. Então, o pleito era de que a minha receita efetiva é só dos 70 centavos por jornal e não do R$1, porque 30%, 30 centavos, que acaba ficando ali. Na minha opinião, essa interpretação é tão absurda que viola até aquele princípio da contabilidade, da confrontação da despesa e da receita. Porque nesse contexto, por exemplo, das prestadoras de serviço, cada uma presta serviço numa ponta. Uma inicia a ligação, a outra termina a ligação. Cada uma tem seu custo. O que na interconexão, o que se vai dizer, então, é o seguinte, não, essa aqui está assumindo o custo daquela ali. Ué, então ela tem dois custos na prestação do serviço dela? Isso, para mim, é ilógico, não faz o menor sentido. Ela tem a prestação de serviço no custo da transmissão até o ponto de interconexão e dali para frente o custo é da outra empresa. Aliás, só que a receita é toda dessa aqui. Aliás, isso é interessante. Isso não faz sentido. Subcontratação, é entendido como subcontratação. Hã? Mas não faz sentido, porque uma não é prestadora da outra. Não, e pior, cada uma presta isoladamente um serviço. E pior, na verdade, essa não presta serviço para aquela. É até pior, né? Porque ela não pode prestar, não pode, porque a opção da lei é que sejam divididas as outorgas de acordo com as regiões. Não tem eu queria fazer só uma observação, parabenizar aí, a última, para fechar. Não, mas a questão da receita me parece bastante oportuna, a questão da disponibilidade. A partir do momento que eu tenho um ingresso já com uma destinação pré-fixada, que é a questão que as doutoras mencionaram com relação à transparência, de quem é o destinatário do ingresso, a partir do momento que eu já tenho uma vinculação, eu não tenho como considerar como receita própria. Receita própria é aquela que é passível de distribuição de lucro, se houver, de fato, uma apuração de lucro. Então, assim, eu tenho disponibilidade plena sobre aquele ingresso. A partir do momento que eu não tenho essa disponibilidade plena no ingresso, eu não tenho como tratar como receita. O que eu percebo muito nos julgamentos do Conselho é que os conselheiros, de um modo geral, realmente vivem essa síndrome que o Natanael mencionou, que é a síndrome da legalidade. Se a exclusão não está prevista na lei e o conceito de receita é aquele conceito da 9718, é o conceito da 10833, da 10637, então eu não posso excluir qualquer tipo de ingresso que não esteja ali previsto expressamente como exclusão. Só que, na realidade, a gente aí vai entrar na seara não só de comissões, de agentes, né, como também de patrocínio e outras receitas e outros ingressos que têm uma destinação prévia. Então, eu acho que isso também, de repente, poderia ser considerado dentro daquele rol de características, ou colocado de uma outra maneira, para que isso fosse, de repente, mais claro dentro daquela ideia que eu achei muito, muito boa, André, e também de quebra também ao nosso querido Gilberto, que eu acho no sentido de sumular o que seria uma receita tributável para efeitos de PIS e COFINS e o que não seria. Enfim, é só a minha parte. Obrigado. Perfeito, Daniel. Muito boas considerações. Eu acho que já estamos aí muito além do tempo. Eu só não vou esquecer, né, Gilberto? Aproveitando que o Gilberto está tão aqui, só loas para o Gilberto. Então, aqui eu vou lembrar que o Gilberto me pediu para fazer um sorteio de 2 livros. Então, assim, a Andréa vai me dizer o número entre 1 e 173. 170. Pô, sacanagem, só porque é a última página. Então, 170. 170, Renata Sucupira. Está aqui, não? Ah, que beleza, você ganhou aqui, ó. Então, e Fabiola, me escolhe outro. 1 a 173, 170, obviamente. 67. Gabriela Petkovic, é isso? Pronto, Gabriela. Então, são as duas brindadas. Gilberto, obrigado aí, hein? Obrigada. Senhores, dou por encerrado tardiamente os trabalhos. Obrigado aí.